importantes, que é a ideia da administração científica. Tá? Essa parte ela se refere ao capítulo 3 lá do livro do Chiavenato. Tá? Vocês vão notar, pegando o livro, né, a 7ª edição, que eu pulei o capítulo 2, até porque é mais uma contextualização histórica. E vocês acabaram de vir do 2º grau, de ter curso de história, de discutir, de ver Revolução Industrial, primeira, segunda, etc. Eu acho que não tinha necessidade de voltar a isso. Quem tiver a curiosidade, né, olha o capítulo 2, mas ele não vai cair em prova, não é relevante, não é necessário para o nosso avanço. Aqui é mais importante. Tá? O que a gente chama de abordagem clássica, né, ela é decorrente, essencialmente, né, da Revolução Industrial, principalmente da segunda, no final do século XVIII. E aí você tem no final do século XIX, né, entre 1850 e 1890, tem o desenvolvimento de uma série de novas tecnologias, né, o telégrafo, o telefone, cabo marítimo, própria energia elétrica, né. Então você tem, como resultado da introdução dessas tecnologias, como, né, o aumento dos mercados consumidores aí em vários países, você tem um crescimento acelerado e desorganizado das empresas. Tá? Na verdade, né, o aço se torna mais... A forma de produzir aço se torna mais estável, mais segura, né, mais madura. Você tem um crescimento, né, das ferrovias. Tá? Então, assim, nesse momento, né, no caso dos Estados Unidos, principalmente, que é quem lidera a segunda Revolução Industrial, você tem o surgimento de grandes empresas, tá? Olhando muito a questão da produção, dos aumentos das escalas, etc., mas, né, de uma forma um pouco desorganizada, mais, vamos dizer, menos científica, né, e mais prática. Tá? E, né, do outro lado, a necessidade de você aumentar, né, a eficiência e a competência das organizações. Quer dizer, os processos começam a se tornar mais complexos, os processos de produção, tá? E aquela forma mais artesanal de você produzir, ela vai sendo deixada de lado. Né? Desse período, né, vem alguns dos grandes magnatas, né, que são conhecidos até hoje, né, que é o Carnegie, né, o Rockefeller, né, na verdade, o Henry Clay Frick, né, na verdade, são o JP Morgan, né, que o banco existe até hoje, né, na Inglaterra, a família Rothschild. Né, então, assim, são grandes industriais que empreenderam em vários negócios, né, e se tornaram aí, em valores de hoje, né, bilhardários, né. Tem, inclusive, algumas séries, se você procurar no YouTube, tem, né, séries sobre esses empresários, né, esses gigantes, se chama, acho que, os gigantes da indústria. Tem para os Estados Unidos e tem aqui para os empresários brasileiros também, né, o Barão de Mauá, Matarazzo e outros. Quer dizer, eu acho que é legal até para contextualizar, né, para vocês que tipo de produto que era, o que se vivia naquela época. A abordagem clássica, ela se divide em algumas linhas. Tá? Ela tem uma linha que é a administração científica, né? Ela tem uma outra linha que é o que a gente chama de teoria clássica. Tá? Essas linhas, elas não são muito diferentes, alguns pontos são bem similares. E, em geral, quando a gente comenta, quando a gente fala de a gente acaba usando os nomes, né, administração científica e teoria clássica meio até como assim, substitutos, como se fossem a mesma coisa. Tá? Tem algumas características específicas. E no meio disso a gente tem o Ford, né, que é um caso à parte, é um empresário, né, que cria
uma empresa e um modo de produção que são paradigmáticos, né, que se torna dominante durante todo o século XX. Tá? A ideia da administração científica é a ênfase nas tarefas, né? Quer dizer, a ideia de você aumentar a produtividade, né? Como é que eu posso fazer o que eu estou fazendo de forma mais eficiente, né? Olhar os métodos de trabalho, principalmente, né, a questão da divisão, né, quem faz o quê, né, qual o ferramental, planejar o processo de produção, né, e uma abordagem de cima para baixo, né, ou seja, naquela pirâmide organizacional, né, lembra que eu mostrei semana passada uma pirâmide com os níveis, com 3 níveis hierárquicos, né, é a ideia que ali no nível, na verdade as decisões são tomadas em cima e vêm sendo traduzidas, né, para a parte inferior da pirâmide, ou que a gente, né, vai acabar chamando do chão de fábrica. Tá? É interessante também que nesse momento aqui surge, né, quer dizer, as linhas de produção, né, e surge uma separação nas linhas de produção. Você tem, né, acaba tendo assim, e é muito comum quando você olha filme antigo, algumas empresas até hoje têm essa lógica, você tem a linha de produção, né, no solo, onde está correndo ali o produto, os trabalhadores, e você tem umas escadinhas e tem um nível ali superior, né, onde tem pessoas, né, menos pessoas, mas elas estão ali, às vezes no passado era com a pranchetinha na mão, né, em geral elas estão de branco, estão de uniforme de produção, mas não estão sujas, né, elas estão ali acompanhando o que está sendo feito. Né, quer dizer, a ideia de você separar o planejamento da produção, né, da execução em si. Eu até comento que quando isso acontece, você tem a separação das ciências, quer dizer, o que vai na parte de baixo, né, é a engenharia de produção, né, é como eu organizo o meu processo produtivo, né, o layout da planta, né, o tempo das máquinas, etc. Né, e o que vai em cima, né, é a administração, né, principalmente essa supervisão do processo de produção, né, onde você faz planejamento e acompanhamento. Tá? Então essa é uma primeira abordagem, a gente vai olhar o Taylor hoje aí com calma. E o outro lado da teoria clássica, né, o autor principal é o Henri Fayol, a ênfase dele não é tanto nas tarefas, é mais na estrutura das organizações. Tá? Mas ele também, né, enfoca a questão da eficiência, né, só que ele, diferentemente do Taylor, ele enfatiza um pouco mais a ideia dos elementos da administração, né, ele entende que ele não precisa, que ele precisa olhar a linha de produção, sim, mas ele precisa olhar a organização como um todo. Tá? E o Ford ele está aí no meio disso. Na verdade, ele bebe, né, de outros teóricos e ele tem as suas próprias experiências, né, o Henry Ford primeiro, né, ele, né, acaba introduzindo inovações que se tornam relevantes, se tornam padrão para as outras empresas, né, e acaba dando uma contribuição significativa para a abordagem clássica. Tá? Administração científica, né, quer dizer, é a ideia de você usar métodos da ciência aos problemas do mundo real. Ou seja, você observar, você medir, você ter um método organizado, né, para coletar informações e entender a realidade ali no seu entorno. Tá? Abordagem de todo... Ah, tá, no slide anterior. Tá. A ideia, está perguntando aqui o que é a abordagem, né, do todo para as partes. Na verdade, assim, a administração científica, ela olha das tarefas para a organização, né? E o Fayol ele faz ao contrário, quer dizer, ele entende
né, que o todo é resultado das partes e que ele precisa vir desse todo, né, para as partes especificamente. O Taylor ele não está muito preocupado com o todo. Ele entende se eu pegar cada processo da minha organização e melhorar ele, a organização como um todo vai ser melhor. Né? O Fayol ele já tem alguma dúvida em relação a isso, né? Porque um processo pode melhorar demais, né, e engargalar o processo seguinte, né? Tem algumas, né, não necessariamente o todo é a soma, né, das partes otimizadas. Vamos lá, na administração científica, quer dizer, o Taylor o Frederick Taylor é um autor extremamente relevante, tá? É curioso porque ele parte da prática para a teoria, né, aquela conversa que a gente teve também semana passada de como, né, como as teorias são criadas na administração, tá? A ideia é que você deve tratar tanto, né, a ciência da administração, a prática da gestão e a organização em si de uma forma científica, quer dizer, planejar no lugar de improvisar, né, e usar o pensamento científico no lugar do mero empirismo. Né? Quer dizer, eu vou fazer uma mudança aqui na minha linha de produção e vamos ver lá se o meu produto fica melhor. Não, você tem que ter alguma métrica para isso. Né? O que é produto melhor? Eu fiz uma mudança aqui num processo que vai diminuir a quantidade de erros, de produtos, né, deficientes lá na frente, produtos com defeito. Ok, você tem que medir isso. Né? Quantos produtos com defeito você tinha hoje? Tenho 1%. Né? Tenho, sei lá, 10 produtos em 1000. Né? Ok, eu fiz uma mudança no processo, reduzi esse volume de defeitos pela metade. Passei a ter 5 em 1000. Ok. Né? Você mediu, você planejou uma intervenção, você realizou e você teve resultados. Tá? O Taylor, ele tem uma longa trajetória, né? Vocês veem aí esse período, né, que ele viveu aí de 1856 a 1915, e o pensamento dele foi evoluindo. Né? É curioso, né, comentar com vocês esse período, que ele vai, né, mais ou menos aí da Guerra de Secessão, lá nos Estados Unidos, à Primeira Guerra Mundial. Né? É o período que vive, é um período de grandes transformações. Tá? É bem curioso porque, basicamente, tem alguns livros que estudam, né, a guerra lá norte-americana e que entendem, né, que os estados, né, do norte, os Yankees, né, eles ganham a guerra, né, e eles atropelam os estados sulistas, né, os confederados, basicamente porque eles tiveram avanços significativos do ponto de vista industrial. Né? O norte já era bem mais industrializado, o sul ainda era agrário, né? E, por exemplo, questões simples, como, por exemplo, a construção, a fabricação de armamento. Né? As armas, né, do exército Yankee eram melhores, né, mais padronizadas, você recarregava mais rápido, você conseguia trocar peças, né, intercambiar peças, enquanto dos sulistas eram armas, em geral, pessoais, né, em que você precisava recarregar. Né, às vezes você tinha 2, 3 armas e tinha que ficar ali um assistente, ou às vezes um escravo, recarregando a arma para você poder atirar. Né? Você atirava com uma, dava para o assistente recarregar, pegava a outra, atirava com outra. Né? Obviamente isso não era eficiente. Quem foi o Taylor? Né? O Taylor ele vem de uma família, né, de um tipo de origem chama Quaker, né, que é um grupo religioso. Eles são bastante assim, isolados, vivem em comunidades próprias, né, são muito religiosos, têm uma grande devoção ao trabalho. Né. Ele começou como operário numa aciaria, numa empresa de fabricação de aço. Depois ele se tornou engenheiro, né, e ao longo da vida dele, ele foi desenvolvendo várias máquinas, ferramentas, processos, né, e gerou patentes em cima disso. E ele começou a perceber uma série de questões relevantes.
né? Por exemplo, a questão do pagamento, né, do trabalhador. Se você paga, por exemplo, né, a diária, né, para o trabalhador, ó, você trabalha aqui 10 horas, eu te pago R$ 50, né? O trabalhador ele não vai ter um grande incentivo em ser produtivo, né? Ele vai fazer o feijão com arroz dele, né? Inclusive, se ele puder fazer menos, ele vai fazer menos, né? Ele instituiu algumas ideias de, por exemplo, você pagar, né, por peça, né, ou pagar por tarefa, né? A ideia de por peça, quer dizer, você daria ao trabalhador dizendo assim, olha, quanto mais você produzir, mais você ganha. Só que, por outro lado, existe a questão, né, as pessoas ficam cansadas e, às vezes, por mais que elas queiram produzir, né, tem um limite ali de tempo, ela precisa ir no banheiro, ela precisa comer, né, precisa ir para casa. E, em alguns casos, algumas pessoas eram produtivas, né, a produtividade aumentava, mas chegava num determinado ponto, né, parava de aumentar. Por quê? Porque a pessoa, olha, eu ganhava para fazer 10 peças, uma diária. Agora eu ganho por peça, eu passei a fazer 15 peças, estou ganhando mais, para mim tá bom, né? Não tem incentivo para fazer 20 peças, né? Ou seja, o retorno, né, o efeito desse retorno, ele é decrescente. Também por tarefa, né? Você pagar por tarefa, você pagar, olha, fulano, você vai fazer tal atividade daqui até aqui, eu vou te pagar tanto por isso, né? Isso quando a gente contrata um pedreiro para fazer um serviço na casa da gente, né? Você paga uma tarefa, né? E ele dá uma parte, quando ele completa, você dá outra, né? Então, assim, nesse período também, né, começam a surgir os sindicatos, né, trabalhistas, né? E você tem todo um movimento de contraposição, né, entre os patrões e os empregados, né, entre os donos de empresa e os empregados e seus sindicatos, né, aquela ideia de que o patrão, né, a empresa está explorando o trabalhador, que não dá condições adequadas de trabalho, né, e o Taylor ele olha isso e ele tenta, não, eu quero achar uma solução que seja boa para todo mundo, né, que o empregado receba mais dinheiro, né, e que o patrão tenha mais lucro. Tem 2 livros que ele publica, né, já na fase final da vida dele, né, que são livros também, eu não recomendo a leitura, mas são livros bastante importantes. Eu acho que hoje esses livros que a gente tem de administração geral sintetizam tudo que está no Shop Management e no princípio de administração científica. A gente não precisaria ir lá nos originais. Como eu comentei, o Taylor ele tem 2 períodos de pensamento. No primeiro período, ele trabalha com a ideia de... ele enfatiza as técnicas de racionalização do trabalho, né, que a gente chama de ORT, né, o estudo de tempos e movimentos e a remuneração diferenciada conforme produção. No segundo período, né, ele olha também para questões de estruturação da empresa. Né, ele sai um pouquinho do que era a administração científica tradicional e, né, ele olha, não, peraí, a racionalização do trabalho ela tem que funcionar em conjunto com uma estrutura adequada para aquela empresa. E aí ele desenvolve estudos mais gerais, né, sobre a administração, né, que tem várias contribuições que a gente, hoje até intuitivamente a gente sabe, né, mas não sabe de onde veio, porque ouviu falar, porque viu em algum lugar, né, mas boa parte delas, algumas delas vieram aí do Taylor. A ideia de organização racional do trabalho, né? O Taylor, né, ele verifica nas fábricas de trabalho que, né, as pessoas aprendem as tarefas por meio da observação, né, do trabalho dos outros. Quer dizer, existia muito aquele conceito, né, do aprendiz, né? Então tem um técnico
né? Um operário que é mais experiente, que é mais velho, que está ali há mais tempo fazendo aquilo, né? Tem um outro que é mais novo, que foi treinado por ele, né? E tem lá um aprendiz que está, né, aprendendo dos dois. E aí o que você vê ao longo do tempo, né? Quer dizer, isso não é um conhecimento explícito, documentado, isso é um conhecimento tácito, né? Que está internalizado, né, nas pessoas. E aí, ao longo do tempo, você começa a perceber, né, que a mesma atividade ela é realizada de maneira diferente, às vezes, e com ferramentas diferentes. Né? Quer dizer, uma pessoa vê, aprende de um jeito, aí ela não consegue fazer exatamente daquele jeito, ela muda, faz de outro jeito, né? Às vezes o resultado é melhor, às vezes é pior, quer dizer, aquilo vai se propagando. E aí o Taylor entende que ele precisa, né, que precisa substituir esses métodos mais rudimentares, mais informais, por métodos científicos e racionalizar o trabalho. Tá? E daí a ideia, né, o nome de organização racional do trabalho. A ORT tem esses 9 aspectos. Vai passar o slide, isso, agora chegou. São aspectos aí, né, que a gente chama de fundamentais. Tá? A gente vai olhar cada um deles. Acho que esse tipo, né, são coisas que caracterizam a ORT e caracterizam a administração científica. Né? E são pontos assim, né, que sempre, em prova de concurso, sempre cai alguma coisa. Tá? Vocês vão notar que não tem nada assim muito sofisticado, muito complexo ou difícil de compreender. E, como eu disse, várias dessas coisas hoje são até meio óbvias para a gente. Vamos lá, olhar o primeiro deles. O primeiro, né, é a ideia da análise, né, do trabalho e o estudo dos tempos e movimentos. Tá? Ou seja, aquela ideia ela traz de eficiência. Né? Quer dizer, você olha cada operário trabalhando, né, identifica as operações que ele faz, né, desmonta, né, decompõe essas tarefas em movimentos simples, e aí você analisa como é que você pode melhorar aquilo. Né? De repente, um funcionário, um operário, está montando lá um equipamento, ele perde muito tempo, né, pegando uma ferramenta ou pegando uma porca e um parafuso que estão longe deles, né, e aí você pode olhar e dizer assim, não, peraí, eu posso botar essas, né, a mesa com ferramentas, eu posso separar as porcas e parafusos que ele usa, né, eu posso diminuir esse ciclo de operação dele, né, eu posso tornar essa operação mais ágil. Tá? Além de analisar em si as etapas do trabalho, né, se analisava também o tempo para se executar cada tarefa. Né? E aí você tinha, né, você tem, sei lá, 10, 20 operários fazendo a mesma coisa, você tem lá mais ou menos um tempo médio de execução dessa tarefa. Né? Você adicionava o que se chama aí do tempo morto, né, alguma folga, né, e aí você tinha assim, um tempo padrão de realização daquela tarefa. Né? Essa ideia, né, da gente entender as tarefas, né, desmontar, né, elas em partes menores e otimizar cada uma delas, né, a gente faz intuitivamente até hoje. Isso é uma coisa hoje para a gente óbvia. Né? Quer dizer, você vai fazer sei lá, um churrasco no fim de semana. Tem umas 3 ou 4 pessoas para organizar. O que você faz? Você divide as tarefas, né? Fulano, cuida da carne, né? Ó, eu vou no mercado, vou comprar não sei o que, não sei o que. O outro, ó, eu vou fazer um arroz, né? Quer dizer, aquela tarefa maior de organizar o churrasco virou uma série de tarefas menores, né? E que você passou, né? No caso, nesse exemplo, dividiu entre as pessoas. Tá? Então, assim, tudo que a gente faz hoje, em termos de
produção e de gestão da produção, gestão organizacional, tem a ver com isso aqui. Você, por exemplo, às vezes mapeia um processo administrativo. Né? Eu trabalhei no Senai, né, na Federação das Indústrias, lá no Rio, e a gente tinha uma liberação para viagem, eu fazia muita viagem dentro do estado para o Senai, para visitar as unidades, para fazer reunião, etc. E a gente recebia lá uma diária, ou às vezes ia com o carro do próprio Senai, etc. Quer dizer, eu era um analista de projetos, tinha uma gerente, né, e tinha o diretor da área. O secretário lá da gente, quer dizer, preenchia o formulário, a gerente assinava, eu assinava, né, aí ia para o financeiro mandava para o diretor, né, para o diretor mandar de volta assinado. Quer dizer, num determinado momento, o próprio diretor foi lá no setor financeiro e falou, olha, vamos mudar esse processo? Né? Vamos analisar aqui. Se a gerente, né, do setor já autorizou, por que eu tenho que autorizar também? Né? Se está dentro da competência dela, se é um volume de recursos, né, até um valor tal, né? Quer dizer, não é nada significativo, né? Me tira desse processo, porque está gastando tempo, né, que é um recurso e um tempo que é caro, né, o salário do diretor é caro, para ele assinar um monte de liberação de área, processos burocráticos. E mais do que isso, né, como ele era uma pessoa bastante ocupada, às vezes ficava 1, 2 dias na mesa dele para ser assinado, né, atrasando o processo. Então você olhou as tarefas, né, desmontou elas e viu que você tinha uma etapa que era desnecessária. E aí, com isso, você, né, deu mais, melhorou a eficiência do processo como um todo. Né? As partes assinaram, beleza, foi embora. Tá? Hoje acontece muito também, bom, até antes da Covid, a Covid, nesse aspecto, teve um lado positivo, né? Por exemplo, aqui na UF tem isso de dizer, o documento ele nasce digital, né? Ou seja, você abre lá um formulário no Word, você preenche o formulário, né? Aí você tem que imprimir para assinar, para escanear de novo. Ou seja, um documento que ele nasce digital, né? Ele tem que virar papel para receber uma assinatura e ficar guardado lá num arquivo, para depois ser digitalizado de novo. Quer dizer, isso é absolutamente sem sentido no mundo que a gente vive hoje. Né? Então, há algum tempo já se vem trabalhando com a ideia das assinaturas digitais, né, como forma de melhorar o processo, etc. E agora com a Covid, como, né, o prédio físico está fechado, né, quer dizer, a gente está usando uma assinatura digital para assinar os documentos todos, e estão sendo aceitos assim. Né? Então, atas de reunião, né, projetos, ofícios, memorandos, tudo realmente. Então você não tem mais aquela questão de imprimir. E isso dá uma celeridade muito grande fora a economia, né? Do ponto de vista, né? E fora o impacto ambiental, né? De usar menos papel, tinta, etc. Tá? Então, assim, a questão da análise do trabalho, estudo dos tempos e movimentos, é algo que é central na administração até hoje, né? E que vem do Taylor. Eu lembro, inclusive, que um amigo, um colega que saiu da faculdade junto comigo, ele foi trabalhar numa consultoria e exatamente o que ele fazia era isso, análise de tempos e movimentos, só que para empresas de serviço. Né? Então, por exemplo, eu trabalhava muito com oficinas mecânicas de montadoras, de concessionárias. Né? Então, você compra o carro, você leva para manutenção, né? Você quer o teu carro de volta o mais rápido possível. Então ele ia redesenhar os processos, entender as tarefas e trabalhar em cima disso. A
partir da ideia, né, do tempo padrão, né, da execução da tarefa, você tem essas ações que você pode fazer. Racionalizar o trabalho, como esses exemplos que eu tenho dado, né, eliminar o desperdício e controlar a produtividade dos operários. Se você mede, você, né, consegue controlar. Né? Você consegue saber numa linha de produção quantos veículos aquela equipe produziu num dia. Né? Se está mais rápido, se está mais lindo, etc. Tá? O Gilbert, que é um outro autor também relativamente importante, né, ele fala assim, olha, os trabalhos podem ser reduzidos a movimentos elementares. Né? E aí a gente vai pensar esses movimentos. Né? Então chega ao ponto, a gente olhando hoje até um pouquinho ridículo, mas ele pega lá, por exemplo, como é que é a tarefa de colocar um parafuso? Você tem que pegar o parafuso, você tem que transportar até o lugar onde ele vai ficar, né? Você tem que posicionar, você tem que pegar a chave de fenda, você tem que, né, apertar o parafuso, né, e depois botar a chave no lugar onde ela estava. Então, assim, quando você pensa isso, você fala, poxa, como é que eu mede o tempo de cada uma dessas atividades? Você depois fica se questionando, peraí, o que eu posso fazer aqui para diminuir esse tempo? Né? Será que eu boto uma mesinha do lado do trabalhador e já deixo ali a caixa de parafusos e a peça? Será que, né, a gente vê em algumas fábricas que essas, né, máquinas de parafusar, elas são penduradas. Elas já estão ali na linha de produção, penduradas. Então você, né, o movimento é mais fácil de ser feito. Né? Essa coisa de você, quanto mais próximo você deixar essa caixa de peças, né, no caso aí do veículo, né, no exemplo do veículo que você está montando, esse transporte, né, vai ser mais rápido. Né? Você pegar da caixa e botar no carro, questões do tipo, né, vai acontecer de uma peça dessa estar com problema, né, você pega um parafuso, vai botar lá, e aí ele cai no chão, como que lida com esses problemas. Tá? Então, na verdade, a literatura do Gilbert, ele chega a levantar esse conjunto aqui de, né, que eles chamam de movimentos elementares, né, que estão aqui em torno de 17. Ou seja, basicamente você poderia desmontar qualquer tarefa de operação industrial, né, nesse conjunto de atividades, nesse conjunto aqui de movimentos elementares. Né? Então, sempre você ou vai estar segurando alguma coisa, ou vai estar pegando, ou vai estar soltando, ou vai estar transportando cheio ou vazio, né? Ou vai estar unindo, ou vai estar separando. Né? E aí, quando você pega realmente o teu processo e desmonta ele, né, você consegue sempre encontrar uma forma de melhorá-lo. Né? Talvez, por exemplo, se essa peça, no caso é um parafuso, for um parafuso grande, né, é uma estrutura, sei lá, tipo de estruturas industriais aí, como de plataformas, etc. Quer dizer, o parafuso é grande, ele tem uma arruela, etc. Pode ser que faça sentido, né, você tirar essa atividade desse operário e colocar o outro para fazer. Né? Então, o cara ele vai pegar a peça e vai posicionar a peça. E o segundo operador é que vai aparafusá-la. Né? Mais adiante aí, né, nós vamos ver até a questão do posicionamento, né, dessas peças, né, se ela está numa parte alta ou baixa. Né? Hoje você vê linhas de produção onde o veículo está, né, caminhando na linha e ele vira um pouquinho, né, para que você possa, né, para que o operário possa mais facilitar as partes. Tá? Depois eu vou botar uns 2 vídeos, tem no YouTube aí um monte de vídeo, linha de produção da Audi, da BMW, que são altamente robotizadas.
Acho que eu tenho aqui, eu vou botar lá no mural para vocês verem um pouquinho como é que é a linha de produção hoje. O segundo aspecto, a questão da fadiga humana, né? Porque a gente conhece como cansaço. Né? Quer dizer, na verdade, assim, identificou-se, né, durante esses estudos aí de tempos e movimentos, que as pessoas ficam cansadas e que isso tem impacto sobre a produção. Né? Diminui o ritmo de produção, diminui a qualidade, começam a sair produtos com defeito, né? As pessoas, os operários, os trabalhadores ali perdem mais tempo, né? E às vezes por questões de, por exemplo, desatenção, né, sono, etc., né, o nível de concentração cai, e isso pode provocar um acidente, né, e que dependendo do tipo de máquina e de área é bastante perigoso. Tá? Isso acontece, se você olhar também, né, em outras áreas, acontece até com a gente, né? Você está lá estudando, você fala assim, hoje eu vou estudar o dia inteiro. Você estuda lá umas 3 horas, nossa, aí você já está sem saco, você fala assim, porra, não estou entendendo mais nada. Vou parar aqui, vou tomar um café, né? Peraí, eu vou dar uma volta, né? Por exemplo, é o que vem acontecendo um pouco aí com a gente nesse período da pandemia. A gente está trabalhando em casa, né? Eu estou trabalhando em casa, é bom, eu trabalho bem em casa, funciono bem, tem um lugarzinho aqui, um escritório para trabalhar, mas tem dia que você passa o dia inteiro na frente do computador com fone de ouvido, participando de reunião. Então, a hora que você precisa, né? Eu moro em casa, pô, eu vou dar uma voltinha lá fora, né? Vou tomar um sol, faço um café, vou lá fora. Né? Então, sim, você tem que ter, né, um ritmo de trabalho que seja plausível, né? Que seja adequado, que não seja nem muito lento e nem muito acelerado, tá? A ideia aqui, o que os estudiosos que olham essa questão da fadiga, eles falam assim, peraí, tem como gerenciar isso. Né? Quer dizer, tem questões, por exemplo, principalmente essa do movimento, né, do uso do corpo, do arranjo dos materiais. Né? Então você pega um operário, ele tem que botar uma peça na parte inferior de um veículo, né, e depois aparafusar aquilo. Né? O cara faz isso, faz esse movimento 100 vezes durante o dia. No fim do dia ele está com a dor nas costas. Né? Se você consegue, né, de repente, ao invés dele estar em pé, ele está sentado numa cadeira. Né? De repente, o corpo, o chassi do veículo vem um pouquinho de lado. Ou até no projeto do veículo, você muda um pouco, né, o projeto para ter uma forma melhor de montar. Né? Quer dizer, você vai reduzir a fadiga do trabalhador, né, e vai ter um desempenho melhor. Tá? Além da questão do corpo, né, do arranjo ali, do material de trabalho, o próprio desempenho também das máquinas e ferramentas. Né? Quer dizer, você tem que fazer uma atividade de solda. Né? Quer dizer, aquela solda ela tem uma determinada, né, quantidade de vezes que ela pode operar, né, ou tem né, um tamanho de solda que ela faz. Quer dizer, você às vezes colocar, né, um equipamento que não esquente tanto, ou mudar aquele equipamento, né, ou fazer de alguma outra forma que não gere também esse cansaço, esse esgotamento, sempre é melhor. Né? É o que a gente fala assim, poxa, você vai carregar um caminhão, você está cheio de caixas para carregar um caminhão. Quer dizer, você vai carregar todas as caixas, cada uma com 20, 30 quilos, você vai carregar 50 caixas no braço e botar dentro do caminhão? Não, você vai procurar ter um carrinho, né? Se o caminhão tiver aquela porta traseira que levanta, melhor. Se não tiver, você vai pensar numa rampa, né? Você vai pensar em formas de, né, diminuir o teu gasto. Isso é bastante razoável e tem a ver também com eficiência. Tá? Vamos lá, vamos avançar por mais um.
que agora é o item 3 de divisão do trabalho e especialização do operário. Ainda não passou o slide aí, mas está com algum delay, agora foi. Na verdade, esse terceiro item ele é decorrência dos dois primeiros. Né? Quer dizer, a partir do momento que você tem, né, o detalhamento de como aquela tarefa é feita, né? Quer dizer, você tem os tempos e os movimentos. Você começa a analisar aquilo e dizer, não, peraí, vamos redividir essas tarefas aqui? Né? Eu prefiro contratar uma pessoa extra e essa pessoa ficar, né, na retaguarda da linha de produção, só provendo as peças, né, e deixar o operário fazer a atividade de colocação dessas peças, do que, né, o operário ter que ir pegar, né, as peças também. Então, assim, esse é um exemplo. Né? Hoje, na nossa realidade, né, quer dizer, se você pode colocar um software, se você pode, né, colocar dentro de um sistema alguma coisa, quer dizer, você, né, racionaliza também o trabalho. Tá? A ideia básica aqui é que quanto mais especializado for o que você faz, mais eficiente você vai ser. Tá? E aí é razoavelmente fácil da gente, né, dar exemplos sobre isso, que é quando a gente olha, por exemplo, vamos pensar aqui, produção um calçadista. Né? No passado, você tinha uma produção que era basicamente artesanal. Então, vou fazer um sapato aqui de couro. Né? O cara ia lá, matava o boi, aproveitava a carne, ele tirava lá o couro do boi, né? Ele mesmo tratava o couro, depois ele mesmo cortava o couro, né? Ele fazia o solado, ele costurava o sapato, né? E fazia lá o cadarço. Né? Basicamente, uma pessoa ou um núcleo familiar fazia toda essa atividade. E um operário desses era capaz de fazer, né, todas as etapas, todas as partes do processo. Quando você olha a fábrica, né, vamos chamar assim, a fábrica moderna, né, a segunda revolução industrial, isso aí já não faz muito sentido. Né? Você fala assim, poxa, eu vou ter 10 pessoas aqui, cada uma delas fazendo o sapato, né, do início ao fim. Ok, vamos dizer que ali cada uma consiga produzir, sei lá, 2 sapatos por dia, quer dizer, você tem 10 pessoas, no fim do dia você tem 20. Se você começa a especializar essas pessoas e dizer, não, fulano, você vai tratar só o couro, olha, você vai só cortar, o outro vai só costurar, né? O outro vai só fazer a base, né, a sola, o outro vai só fazer cadarço, o outro vai só fazer montagem, né? Ou vão ficar, sei lá, 2 na montagem. A tendência é que você comece a eliminar tempos mortos, tá? E que a partir do momento que a pessoa se especializa né, vamos dizer assim, no que ela faz de melhor, ela ganha também agilidade e velocidade. Né? Quer dizer, ela não tem mentalmente que parar uma tarefa que ela está fazendo e pensar na outra que ela vai fazer. Não, ela quase automaticamente vai repetindo, né, o que ela está fazendo. Então você tem um ganho de velocidade, né? Certamente com esses 10 operários, né, fazendo o processo, né, fazendo o trabalho de forma, né, com tarefas específicas, certamente eles vão produzir mais do que os 20 sapatos que produziam originalmente. Tá? Você pode ter alguns problemas aí, né, a pessoa está fazendo uma atividade que ela não sabe muito bem, etc., mas aí está mais relacionado com a alocação, né, com a competência. A ideia aqui é que a própria empresa consiga capacitar esse operário a que ele se especialize, né, na execução da sua tarefa.
Vamos avançar. Essa ideia da especialização, ela também aparece, ela segue com a gente aí até hoje, né? Quer dizer, você vai desenvolver um software, né? Eu tenho uma pessoa que, né, eu trabalhei um tempo com gestão de projetos, né, para desenvolvimento e implantação de software, e eu tinha uns amigos que eram, pô, fantásticos, né, trabalhavam, né, eu trabalhava com eles, e eles desenvolviam software por completo. Quer dizer, eles entendiam a necessidade do cliente, faziam, né, toda a especificação, programavam, testavam, ia lá no cliente, implantava, e se tivesse algum problema, que tinha que resolver. Dava assistência técnica, tudo. Quando você vai olhar metodologias de desenvolvimento de software, quer dizer, você vê que isso é bastante, né, errado, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de negócios. Porque você pensa, eu tenho uma pessoa que é especializada em fazer aquele software, ou que conhece aquele software de cabo a rabo. Digamos que aquela pessoa vá embora da empresa, né, saia ou brigue lá, seja demitida ou morra. Quer dizer, você perdeu uma competência enorme. Né? E aí é bastante ruim, mesmo que ela ensine a outra, tenha outras pessoas que saibam fazer aquele processo. Quer dizer, é um pouco complicado de lidar. Né? Quando você vê, né, na indústria de software, né, quando você pega lá, por exemplo, a área de gestão de projetos para software, você vê que, na verdade, várias equipes que trabalham em conjunto. Quer dizer, uma especifica o que tem que ser feito, outra, né, é a que desenvolve de fato, tá? E uma terceira, em geral, é que testa o produto. Né? Porque às vezes quem está testando está pensando em possibilidades que quem especificou, né, não pensou. Né? E aí isso que é o interessante, porque quando você roda um processo desse várias vezes, você acaba tendo um produto de melhor qualidade, né? Porque você não está, quem está programando e quem está testando não está enviesado, né, pelo modelo mental de quem especificou o software. Tá? Vamos lá, avançando mais uma etapa da ORT. A ideia de desenho de cargos e tarefas. Quer dizer, a partir do momento que você, né, mapeia, identifica tarefas, reorganiza, né, você tem aí vamos dizer assim, um primeiro esboço da ideia, né, de cargos, e que cada cargo represente ali um conjunto de tarefas. Tá? Então, assim, a tarefa ela é definida como a menor unidade da divisão de trabalho. Né? E a ideia é a gente simplificar tarefas e reunir um conjunto dessas tarefas, né, dentro de uma atividade, e dar essa atividade a uma pessoa. Né? Então, o, o Marcelo trabalha aqui na empresa A, ele cuida da parte comercial. Então, ele é, sei lá, gerente, especialista comercial, né, o gerente comercial, etc. Quer dizer, todo conjunto ali de atividades, né, de tarefas que estão relacionadas à área comercial, né, passam pelo Marcelo. Tá? Então, a ideia, né, é cada operário, né, quer dizer, então assim, peraí que eu me perdi aqui um momentinho, deixa eu voltar. Quer dizer, a ideia é que você consiga, né, desmontar as atividades em tarefas pequenas, né, repensar se essas atividades, né, estão feitas de forma correta, e aí, a partir disso, você constrói, né, a visão de cargos. Então, por exemplo, aquela obra que a gente estava falando, né, que eu tenho aqui meus 4 pedreiros e 4 ajudantes. Né? Quer dizer, a função deles é muito clara. Né? Quer dizer, o pedreiro, ele bota lá né, ele levanta a parede, ele bota o tijolo, ele faz a mensuração para ver se a parede está certa, está torta, não dá, e pronto. Né? Quer dizer, se ele tiver que parar para fazer massa, para pegar areia, para descarregar um caminhão de areia, né, para pegar água,
né, a produtividade dele cai. E, por conseguinte, a eficiência dele cai. Então, é melhor ter uma pessoa mais barata na obra que faça essas atividades que agregam menos valor. Então, para isso, você tem um ajudante, né, um ajudante de pedreiro, né, ele é o cara que traz os elementos para próximo do pedreiro. O pedreiro fala para ele, olha, faz uma massa lá com traço tal, que eu vou levantar uma parede aqui. Né? Vai trazendo para mim os tijolos. Então, ele faz a massa, traz no carrinho para perto do pedreiro, né? Começa a trazer os tijolos, né? Quer dizer, vai trazendo aquilo, vai né? Dois cargos distintos. Quer dizer, o cargo pedreiro tem lá um conjunto de tarefas e o cargo, né, ajudante tem um outro conjunto de tarefas. Tá? Isso do ponto de vista, vamos dizer assim, micro-unitário. Do ponto de vista mais amplo da organização, a gente pode olhar e dizer assim, peraí, cada operário desempenha a sua tarefa. Então, o fulaninho trabalha lá na Peugeot Citroën, a função dele é instalar para-brisa dianteiro. Né? Aí a gente tem que entender como que ocorre, né, a montagem desse produto ou a elaboração desse serviço. Quer dizer, no caso industrial, a gente tem que entender se vários operários desempenham, né, suas tarefas em paralelo, ou seja, né, um não término do outro para começar, né, ou se os operários desempenham as atividades em série, né, ou seja, um após o outro. Na verdade, o que acaba acontecendo são as duas coisas. Tá? Existe para isso, inclusive, toda uma discussão, existe ferramenta estatística computacional, né, para você calcular, né, todas as etapas todas as tarefas que você tem que realizar, né, o tempo que você leva para completar aquela montagem daquele produto, né, e técnicas para você tentar, né, fracionar isso, para você tentar fazer com que essas coisas, né, funcionem assim separadamente. Tá? Então, por exemplo, aqui agora já não sei mais nem o nome, mudou de novo, na Volkswagen, caminhões e ônibus aqui em Resende, né, virou MAN, acho que agora acho que é Traton, né, mas é a Volkswagen para gente. Aqui na Volkswagen, né, eles montam caminhões. A montagem do chassi e do motor tem uma característica, né, e a montagem, né, que vamos dizer assim, a mais simples, são peças maiores, mais brutas, mas em geral mais simples. Né? O motor já vem montado, encaixado ali na dianteira, etc. A parte mais complexa de montar, né, é a cabine, né, que você tem muitas partes que precisam ser elaboradas. O que a MAN fez? Ao invés dela começar a montar o veículo pelo chassi, colocação de motor, não sei o quê, e aí, né, montar a cabine, ela separou a montagem da cabine numa outra linha de produção. Então, assim, ela é separado, né, e aquela linha de produção cruza com a primeira, né, e aí, ou seja, ela monta, né, você está montando chassi e está montando cabine em paralelo. E num determinado momento aquilo se encontra e aí a cabine vem por cima, né, e é encaixada, né, no chassi do caminhão, né, já praticamente montada. Né? Então são formas que você faz e que você vai mudando, né, o teu desenho, tanto de produção quanto organizacional. Tá? Isso a gente vai ter mais para frente ao longo do curso, a gente vai olhar um pouquinho melhor, porque esse desenho da tarefa acaba impactando diretamente no desenho da estrutura organizacional. A gente vai olhar melhor nessa parte do desenho organizacional, estruturas departamentais, estruturas matriciais, por linha, por staff, e vocês têm uma disciplina no curso, era organização, sistemas e métodos, acho que agora é só organização e métodos.
onde também vai ser visto esse tipo de discussão. E essa discussão também tem um desdobramento lá na parte de gestão de projetos. A matéria que hoje vocês têm, acho que lá no 8º período do curso. Vou avançar mais um ponto, né? Ainda dentro da discussão da ORT, né? Os incentivos salariais e premiação. Quer dizer, esse é o lado humano da coisa. Tá? O que o Taylor ele observa? Né? Ele observa que os operários, né, assim, como ele recebe um determinado valor fixo, que o salário vai ser o mesmo independente da produtividade. Tá? E aí ele cria, né, ele tenta criar uma mecânica que faça com que o operário trabalhe dentro daquele tempo padrão estipulado. Né? Então, num primeiro momento, ele substitui a remuneração baseada no tempo pela remuneração baseada na produção. Tá? Ele também cria, né, dentro das fábricas onde ele atua, a ideia de uma premiação, né, para o operário que ele produz mais, ou seja, que ele consegue operar abaixo dentro daquele tempo padrão e que ele consegue ser mais produtivo do que os outros colegas. Quer dizer, é uma forma de você gerar algum tipo de competição, né, e retribuir isso, dar um pouco de dinheiro, né, dinheiro todo mundo gosta e se mexe para ter. Né. É um pouquinho mais ou menos hoje o que acontece, né, em vários segmentos, onde você tem um salário base, por exemplo, e uma outra parte por comissão. Né, por exemplo, loja de roupa, né, principalmente moda feminina. É muito isso, você ganha um determinado valor básico e o restante advém, né, do percentual sobre vendas. Né? Então aquilo incentiva a você vender, a você, né, atender bem o cliente, né, a você oferecer mais peças. Né? A pessoa entra lá para comprar uma calça jeans, aí você pergunta, pô, você tem cinto? Se você não quer levar uma camisa, uma blusa para combinar com essa calça, e meia, não, ó, chegou, pô, tem essa calça dessa cor, mas tem dessa outra cor aqui também. Né? Então você, né, busca com que esse operário mais também, tá? E obviamente essa ideia é uma ideia que ela tenta, né, atender aos interesses tanto dos empresários quanto dos operários, né? De fazer com que o operário perceba que se ele trabalhar mais, ele vai ser melhor remunerado, né? E obviamente, né, para o empresário, quanto mais produto ele tiver, né, mais vendas ele vai poder fazer. Tá? Tem mais uma ideia aí, essa aqui já é um pouquinho mais abstrata, que é o nosso ponto 6, que é a ideia do homo econômicos. Né? Quer dizer, é a ideia de você pensar que o homem, as pessoas, né, a gente, né, como um todo, tem um comportamento, né, vou dizer, materialista, né, ligado à recompensa salarial, né, e que basicamente a gente tem lá um trade-off que a gente troca, né, que a gente balança, né, equilibra lá, vamos dizer assim, lazer e trabalho. Né, poderia até botar mais um elemento, lazer, necessidades pessoais e trabalho. Né. Então você tem uma quantidade do seu dia que você dorme, né, e que você toma banho, que você come, isso são necessidades pessoais. Você tem uma quantidade de horas que você trabalha e você tem uma quantidade de horas de lazer. Então, a ideia é que esse homem econômico, ele entende, né, que esses incentivos, ele entende não, ele é impactado por esses incentivos salariais. Né? Então, ele fala assim, poxa, se eu trabalhar mais, né, eu vou ganhar mais, e aí eu posso, né, comprar um carro, né, ou eu posso viajar, ou eu posso fazer sei lá, uma reforma, uma pintura na casa. Né? Então essa é a ideia.
tá? Então, né, o Taylor coloca, né, o que está aqui entre aspas, toda pessoa é concebida, né, por essa ideia dele como sendo influenciada, né, por recompensas salariais, econômicas e materiais. Né? E essas recompensas salariais, elas influenciam nos esforços do trabalho. Quer dizer, a ideia de, por exemplo, participação nos lucros, né, está relacionada a isso. Mas assim, a empresa diz, olha, se no fim do ano a gente tiver, né, um lucro acima de X, né, vocês vão, essa parte aqui, vocês vão, né, vão dividir. Não, então nós vamos pagar um 14º, 15º salário. Tomar uma água aqui, que a garganta está seca. Então, assim, essa ideia, né, de você recompensar, criar um sistema de incentivos, né, ela está relacionada a essa percepção de que o homem, né, ele age com interesses econômicos. Tá? Às vezes a recompensa ela não é nem em dinheiro, às vezes é isso, é um sorteio, né, é uma televisão, é um fim de semana, uma viagem, né, muitas empresas, né, têm parceria com curso de inglês, com faculdade, né, e essas coisas elas são percebidas como né, salários indiretos, mas que beneficiam as pessoas. Tá? Vamos avançar mais um ponto. Inclusive essa ideia do homos econômicos, etc., ao longo do curso ela vai ser e ela vai variando conforme a escola, né, conforme o tipo de teoria que a gente vai estar lidando. O 7º item da ORT é a questão das condições ambientais de trabalho, né, ou seja, a eficiência está diretamente relacionada a condições de trabalho. E o Taylor ele fala, né, que conforto e produtividade andam de mãos dadas. Claro, se você trabalha num ambiente, né, que é bem iluminado, né, a cadeira que você senta é confortável, né, quer dizer, você tem um banheiro próximo, o ambiente não tá limpo, né, você vai estar propenso, né, a produzir melhor. Tá? Quer dizer, então, assim, essa ideia de você dar conforto ao operário e melhorar o ambiente físico não é só uma questão, a gente faz isso porque a gente é legal, né, ou porque, não, porque, né, os funcionários merecem um ambiente melhor. Na verdade, pode até ter a ver com isso, mas é essencialmente relacionado à melhoria da eficiência. Você ter máquinas e instrumentos, né, instrumentos aqui, ferramentas novos, né, você ter um arranjo físico das máquinas que gere boa ventilação, que não gere excesso de barulho ali onde as pessoas estão, etc. Né? Questões aí de ventilação, iluminação, ruído, vibração, descarte de rejeitos, quer dizer, tem um mar de coisas que você pode fazer, né, e que você melhora, né, as condições de trabalho. Né? Hoje, para a gente, por exemplo, é essencial, né, quer dizer, um bom computador. Né, quer dizer, para a gente, e uma boa internet. Então, né, eu aqui, antes do mês passado, né, fiz isso, pedi para aumentar a minha banda, né, e troquei meu roteador, né, para ter um pouco mais, né, vamos dizer assim, de boas condições para trabalhar. Né. Vocês aí, né, que estão lidando também, né, que é a outra ponta desse negócio, né, estão tendo que arrumar seus cantinhos aí para estudar, né, tem uma mesa bem iluminada, tem uma mesa organizada, que às vezes tem um canto, né, às vezes nem todo mundo consegue, né, divide quarto, né, com o irmão, né, às vezes não tem um lugarzinho para estudar em condições adequadas. Mas, obviamente, quando você tem, né, tende a ter uma produtividade melhor. Tá? Então, assim, isso é curioso porque
Esse item das condições de trabalho, ele é curioso porque ele aparece, né, muitas vezes a gente olha a administração científica e pensa muito assim, ah não, é aquele negócio de massacrar o trabalhador, de gerar, aumentar a produtividade, aumentar a velocidade da linha de produção e o trabalhador meio que se lasque. E quando você vai estudar a fundo, né, como a gente está fazendo aqui, você vê que não é só isso, né? Que na verdade essas coisas elas se comunicam, né? Inclusive mais à frente a gente vai olhar uma das escolas que tem uma experiência exatamente nessa linha, que é a experiência Hawthorne, que é bastante conhecida, né? E que inspirou também experiências na área de psicologia, sociologia, né? Para entender o comportamento das pessoas, né? Interagindo e nas organizações. Tá? Então, esse item do condição ambiental de trabalho é isso. Tá? Vou dizer que ele é tão relevante quanto os outros? Né? Para essa escola aqui, não. Né? A ideia do estudo de tempos e movimentos, da divisão de tarefas e esse item aqui, da padronização, esses são mais relevantes. Então, assim, a ideia de você racionalizar o trabalho está relacionado também a padronizar métodos, né, máquinas e ferramentas. Porque a padronização, né, ela reduz variabilidade do processo produtivo e, com isso, ela tende a, né, diminuir a possibilidade de você errar. Né? Então, assim, eu vou pensar um caso que é caso real de indústria automobilística da Ford. Né? Em algum momento, a Ford olhou e falou assim, poxa, quantos porcas e parafusos eu boto num veículo? Né? Qual é o tamanho dessas peças? Né? Será que eu não consigo padronizar e reduzir o máximo essa quantidade né, de peças? Aí se eu não estou errado, eles conseguiram reduzir de não sei quantos modelos que tinha para 3 modelos de parafuso. Né? Quer dizer, então, assim, né, 3 tamanhos de parafusos diferentes. Quando você faz isso, a chance de você colocar um parafuso errado, né, digamos que você tinha 20 parafusos diferentes, você botar um do tamanho 4 no lugar do tamanho 5 ou vice-versa, né, era grande. Agora, com 3, não. Né? E mais do que isso, você tinha uma linha de produção para produzir os parafusos. Quer dizer, a partir do momento em que você não tem que ficar tão preocupado em produzir parafusos de tantos tamanhos, né, porque você tem que parar a máquina, mudar alguma peça dela, mudar alguma especificação para ela mudar o tamanho do parafuso, né, você também melhora o teu processo produtivo. Então você diminui o custo, né, do parafuso, você diminui a possibilidade de erro do trabalhador, né, você, em algum aspecto, né, se você muda um pouco o planejamento do produto, mas você até melhorar talvez a qualidade do produto, você vai conseguir dessa forma. Tá? Então essa ideia da padronização é central. Claro, se você tinha, sei lá, meia dúzia de parafusos diferentes, você precisava de meia dúzia de chaves, né, diferentes para parafusar. Talvez nem meia dúzia, mas certamente várias. A partir do momento que você diminui, né, você talvez consiga parafusar todos os parafusos com uma ou duas chaves. Né, esses 3 modelos aí, ou talvez com uma chave só. Então, assim, isso também, né, quer dizer, a partir do momento que você padroniza as ferramentas, as máquinas, quer dizer, todo mundo passa a ter o seu kit de operação. Né? A gente vê muito aí, por exemplo, em oficina mecânica e de pequeno porte, né? Você leva um carro lá, o cara tá mexendo no teu carro, aí ele começa a pedir pro fulano, me dá a chave tal. Né? Fulano, cadê a peça, a chave tal, tava aqui. Né? Quer dizer, tem essa coisa, né, que por um lado ela, né, fala assim, você está economizando comprando menos ferramentas,
mas, por outro lado, você está perdendo produtividade. Quer dizer, é melhor que cada trabalhador tenha ali uma caixa, um kit, com todas as ferramentas que ele vai usar. Né? Mesmo que você gaste um pouco mais, gaste mais comprando e trocando essas ferramentas, você vai ter ganhos do outro lado, né, em termos de produtividade. Tá? Porque, quer dizer, aquele momento que ele parou para procurar uma ferramenta, né, ele vai perguntar para um outro, vai atrapalhar a produtividade do outro, às vezes não está com aquele, está com um terceiro. Quer dizer, daqui a pouco um simples parafuso afetou, né, vários processos que estavam ocorrendo ali dentro da empresa. Tá? E aí, essa ideia da especialização, da padronização, né, de peças, máquinas e ferramentas, junto com a ideia de especialização do operário, tá, é o que leva à ideia, né, da linha de montagem. Tá? Quer dizer, assim, a ideia é que você tem, né, os operários, eles repetem os mesmos processos, né, e cada vez eles fazem ali um conjunto de processos num produto diferente. Então, eu sou um operário que eu boto as rodas do lado direito do carro. Eu vou lá, boto uma, boto duas, né, do mesmo jeito. Quer dizer, o próximo movimento que eu for fazer já vai ser em outro veículo. Eu caminho na linha, né, vou lá, pego outro pneu, já venho, pego outra roda, já venho, né, para o outro carro para fazer essa montagem. Tá? Então, essa ideia de padronização, ela está com a gente aí também até hoje. Hoje a gente, por exemplo, hoje não, antes a gente discutia muito, por exemplo, padronização de formulários. Né? Eu quero preencher, eu preciso, né, vocês aí, eu vou preencher um formulário lá na secretaria, eu preciso de um histórico, eu preciso de uma declaração, eu quero trancar a disciplina, né? Quer dizer, você tem formulários específicos para essas coisas, né? Às vezes, em alguns lugares, inclusive, tem cores diferentes para facilitar a visualização, né? Com isso, você consegue, né, acelerar, atender melhor, né? Por exemplo, a entrada, por exemplo, no caso de uma secretaria, a entrada é única, né? Quer dizer, no balcão, vai lá, fala o que você quer fazer, a pessoa te dá o formulário, você preencheu, assinou, deixou lá. Né? No fim do dia tem uma pilha lá de formulário. Né? Mas, por exemplo, como eles têm cores diferentes, quer dizer, a pessoa que vai analisar, ela chega e fala, não, eu analiso dispensa de disciplina, é o formulário rosa. Eu pego todos os rosas, já separo e vou fazer o meu trabalho. Né? Ou, às vezes, a própria pessoa do guichê que está respondendo já separa ali em pilhas, né, em função do tipo de assunto, né, e de quem vai resolver, né, cada um daqueles assuntos. Tá? Então, assim, padronização é importantíssimo. Hoje, então, né, quer dizer, com o uso de tecnologia de informação, mais ainda, né, você vê, por exemplo, as disciplinas que a gente está ofertando para vocês agora. Né, em algum aspecto, né, o professor tem bastante liberdade. Ele pode usar o PowerPoint, ele pode usar o quadro, né, quando a gente está em sala presencialmente. Né, tem professor que fala, não usa tanto o PowerPoint, tem outro que usa mais, tem outro que vai para o quadro, escreve. Né, tem várias formas de trabalhar. O que o Classroom e ferramentas similares, né, estão fazendo com a gente é fazendo com que a gente tenha que seguir um determinado padrão. Né? E a gente está, né, se ajustando a ele, e isso não é ruim, é positivo, até do ponto de vista depois da rastreabilidade do que foi feito. Tá? Vamos lá, o último item da ORT, né, que é a ideia da supervisão funcional. Tá? Lembra lá quando eu falei que o operário vai na linha de produção, né, o supervisor está na linha de cima olhando o que ele está fazendo. Tá? A supervisão, ela se torna necessária porque o Taylor, ele separa a ideia, né, de quem executa
em relação a quem pensa, né? Então ele fala que o funcionário, o operário padrão, é aquele cara que ele acorda de manhã, né, ele deixa o cérebro em casa, na gaveta assim, da mesinha dele, né, e ele vai trabalhar. Porque ele não é pago para pensar, ele é pago para fazer. Né? Pago para pensar são, né, os supervisores, os gerentes, etc. Tá? Então a ideia aqui é que a supervisão ela é essencial e que ela é separada, né, da operação. Tá? E aí, quando você começa a olhar a supervisão, você também tem vários tipos de supervisão, né, que começa a se especializar também a supervisão. Né? E aí você cria, né, figuras distintas de supervisão, como aqui na figura que está aqui, né, o supervisor de produção, o de manutenção, o de qualidade. Tá? Então, assim, o Taylor ele coloca que a supervisão é necessária, né, por conta, né, não é muito nem delicado quando ele fala isso, mas da vadiagem dos operários. Né, ele assume que as pessoas não querem trabalhar e que precisam, em algum aspecto, serem forçadas. Tá? E nessa questão que ele coloca da não capacidade de pensar, né, dos operários. Essa não capacidade, ela em algum aspecto realmente está relacionada à falta de capacidade, mas por outro lado, né, dele organizar as tarefas de um jeito que é feito realmente para não pensar, né, que é feito realmente só internalizar e reproduzir. Tá? Então passa a existir a figura do supervisor, um supervisor especializado. Né? A crítica a essa ideia, né, é que você, na verdade, pode ter mais de um supervisor. Eu sou o operário que coloca o pneu, né, do lado direito do carro. Então eu tenho um supervisor de produção que está lá anotando quantos, né, carros eu fiz, né, no meu turno. Né? E eu tenho um supervisor de qualidade que está olhando, né, se o serviço que eu estou fazendo está sendo feito direito. Né? Se as rodas, se as porcas ficaram bem presas, se o pneu não está solto, né, se está tudo direitinho. Né? E aí pode ser que, né, esse supervisor de qualidade intervenha no meu processo, dizendo assim, ô Marcelo, volta lá, refaz aquele lá que não ficou direito. Né? E isso afeta a produção. Né? E aí o supervisor de produção vai ficar, pô, mas conserta isso aí depois, né? Tá atrapalhando aqui o meu movimento. Né? Então isso começa a gerar também, né, conflitos, mas que são naturais dentro da organização. Né? Quer dizer, conflito é uma coisa natural e faz parte, até um determinado ponto ele é saudável. Né? Mas essa é a crítica que é feita à ideia da supervisão funcional. E aqui está, quer dizer, essa ideia de existir o supervisor é vamos dizer assim, o nascedouro, né, é o ponto onde nasce, né, a figura, né, do gestor, do administrador, né, olhando nesse aspecto da administração científica. Tá? Deixa eu avançar mais um slide com vocês. Então, assim, de uma forma geral, né, como é que a gente olha a administração científica? Né? Ela é uma abordagem, a literatura usa esse termo mecanicista. Eu não gosto muito dele, porque acho que ele não significa nada para vocês por enquanto. Vamos dizer assim que é uma abordagem mecânica, é melhor, uma abordagem, vamos dizer assim, mais dura, mais congelada, né, da realidade, né, aonde tem toda essa lógica que está aqui, né, ou seja, eu faço estudo de tempos e movimentos, eu determino o melhor método de trabalho, né, do outro lado, eu faço uma seleção científica do trabalhador, né, ou seja, se o trabalhador tem que, né, por exemplo, botar pneu num carro, né, fazer um trabalho embaixo do carro, na parte, né, inferior do carro, o ideal é que ele não seja muito grande, né, dependendo, obviamente, da altura da linha de produção, etc. Né? Então, você contrata um trabalhador mais baixinho. Né? Se você está fazendo uma atividade
na parte superior do carro, aí você deixa os mais altos lá, né? Então, assim, essa ideia de você selecionar cientificamente também o trabalhador, ela aparece, né? E, por outro lado, né, contrabalanceada pela questão da fadiga. Então, você combina esses três elementos para criar um padrão de produção. A supervisão funcional, ela supervisiona esse padrão, né? E aí a produção, a supervisão, aquele plano de incentivos e as condições de trabalho levam à eficiência máxima, né, que leva a maiores lucros e a maiores salários, né? Então é uma visão de que, olha, como é que eu faço para melhorar, né, a minha operação, né? E aí você vai, né, nós já vimos aí a maior parte dessas caixinhas, como que você, né, atua em cada uma delas para ter maiores lucros e maiores salários, tá? E é isso, essencialmente, que o Ford internaliza, né, e coloca dentro da empresa dele. Princípios, né, da administração científica. O Taylor coloca aí 5 princípios, né, que eles também não são diferentes das, né, aqui surgem aquelas funções da administração que a gente comentou semana passada. A ideia de planejamento, ou seja, eu tenho um método de trabalho. A ideia de preparação, né, treinar funcionários, ter máquinas adequadas, etc. O princípio da execução, quer dizer, distribuir atribuições e responsabilidades. O princípio do controle, ou seja, eu tenho tempos padrões e o que eu vou acompanhar é se a execução está realizando as atividades as tarefas dentro daqueles tempo padrão que eu tenho. Tá? Só que ele adiciona um quinto princípio, que é exatamente o da exceção. Quer dizer, você tem, por N razões, né, desvios, né, dos chamados padrões normais. E você tem que ser capaz de compreender por que isso está acontecendo, né, e gerenciar. Então, muitas vezes, você tem um problema de, por exemplo, sei lá, de qualidade da matéria-prima que muda, né, e afeta o seu tempo de execução. Né? Você troca o produto, e aí você tem um problema no projeto do produto novo, né, e que te gera problema, né? Você faz sei lá, uma furação num equipamento para acoplar uma outra parte, e essa furação está muito próxima, né, da beirada, e aí quando você vai fixar outra parte, aquilo quebra. Quer dizer, isso é um erro de projeto, né, que gera uma exceção. O que em algum aspecto o Taylor sinaliza com isso, né, quando ele coloca a exceção também como um princípio, é dizer que não pense que o mundo vai ser perfeito, né, que você vai fazer os 4 primeiros princípios, vai fazer aquele processo todo do slide anterior e que a empresa vai rodar perfeitamente. Não. Na verdade, você vai ter, né, problemas, né, e é importante você reconhecer e saber lidar com os problemas. Tá? Eu brinco aí, eu não sei se tem gente da CSN aí, né, mas eu falo assim, olha, no passado, você ia lá na CSN, há uns 25 anos atrás, tinha um monte de gente na linha de produção. Hoje não tem quase ninguém. Né? Quer dizer, na verdade, inclusive, quem controla a produção, às vezes está de costas, está lá em cima, numas salinhas, numas casinhas, de frente para o monitor. Está acompanhando a produção pelo sistema. Né? Só precisa ainda ter gente na linha de produção, porque de vez em quando dá algum problema. Né? E aí você tem que ir lá, desengargalar uma peça, né, teve algum problema, aí você tem que parar a linha, tem que mexer em alguma coisa, e aí você precisa de gente. Porque senão, quer dizer, cada vez você precisaria de menos pessoas, né, na linha de produção. Deixa eu olhar aqui nosso horário. 38. Não, eu vou parar aqui, amanhã a gente continua daqui. Deixa eu parar o compartilhamento, voltar à câmera.
Pessoal, como eu falei para vocês, eu não vou correr com esse assunto, porque ele é bastante importante. Tem muita coisa que está aí para gente, né? Estou vendo a pergunta aqui da Joelma, né? O que é mais interessante, se atentar aos princípios ou o que diferencia um autor do outro? Se atentar aos princípios, tá? Assim, os princípios é o jogo aí para gente, tá? Então, o Ramon tá vendo aí, né? Tá vendo na prática essas coisas. Ramon é da Saint-Gobain, né? Tá vendo na prática essas coisas, é isso aí. A Saint-Gobain ainda é uma empresa industrial, vai ficar mais próximo ainda da tua realidade quando a gente discutir lá na frente o modelo japonês, e etc., o modelo Toyota, e o que a gente tem hoje, na verdade, é o que a gente chama da administração flexível, que ela combina a linha de produção, que é o que a gente vai ver, a linha de produção móvel do Ford, que é o que a gente vai ver amanhã, né? E ela, por outro lado, ela traz a ideia do just-in-time, das células, né, do mínimo de material circulando, né, de produto inacabado. Então, o que a gente vive hoje é a combinação dessas duas teorias, e por isso que é importante conhecer as duas. E aí eu acho uma falha do livro do Chiavenato não ter a parte do sistema Toyota de produção que tem no livro do Maximiano, e aí eu vou trazer de lá para vocês. Até porque eu gosto dessa parte, acho que é muito interessante a gente, ao meu lado engenheiro de produção falando, né, acho muito interessante para a gente ver. E o curso nosso como um todo é um curso que tem bastante leitura, né? Então, assim, acho que não tem como vocês virarem profissionais sem conhecer as empresas, né, sem acompanhar o que está acontecendo aí no mercado, né, e coisas desse tipo.